Os dois irmãos perdidos, Lucas capítulo 15. Lucas 15, do versículo 11 em diante, tá bom? Lucas 15, 11 em diante. Eu vou ler para nós o texto. A parábola do filho pródigo, perdido. Até o final nós vamos mudar esse título aí. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que abandonou os teus bens, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender o que o texto da Tua santa palavra está dizendo. Sabemos que quando entendemos o texto, é o Senhor que fala. Então eu te peço, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. O que eu vou fazer aqui é um pequeno resumo do que nós falamos lá no acampamento, já que a menor pregação do acampamento teve 1h20. Então é um resumo o que eu vou fazer aqui para você. Se você quiser, depois das pregações do acampamento, nós vamos providenciar para você, é só você falar comigo. Então isso aqui é só um resumo. Eu quero responder algumas perguntas mais simples aqui, para você se familiarizar com essa parábola. E as perguntas são: por que quem não gosta da igreja gosta de Jesus? Essa parábola vai nos ajudar a responder essa pergunta. Por que as pessoas não gostam da igreja, mas gostam tanto de Jesus? A segunda pergunta: quem está perdido nessa história? Quem realmente se perdeu nessa história aqui, que nós conhecemos de longa data como a parábola ou a história do filho pródigo?
Para a gente entender um pouquinho mais e começar a mergulhar nesse texto, a gente precisa perceber para quem Jesus está falando. Se você voltar lá no início do capítulo, no versículo 1, você vai ver que tinha um problema acontecendo ali. Aliás, no versículo 1 não tinha um problema, no 2 em diante tinha. Versículo 1 diz assim: os publicanos e os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. Olha o que estava acontecendo aqui. Os pecadores, aqueles que viviam uma vida completamente irresponsável no pecado, na imoralidade, na bebedice, no mundo, como a gente gosta de falar. O povo do mundo estava procurando Jesus. Mas os fariseus, os mestres da lei, eles estavam vendo aquilo, eles estavam ficando revoltados, porque Jesus ficava com essas pessoas. Os fariseus, os mestres da lei, hoje a gente poderia falar que é o povo da igreja, tá legal? Eles ficaram revoltados, porque Jesus comia com os pecadores e sentar à mesa com alguém naquela época tinha uma significância muito maior do que tem hoje. E não só isso, Jesus ainda recebia esse pessoal na casa dele. Eles ficaram indignados e começaram a criticar Jesus. Ah, que é isso? Recebendo esses pecadores, essa gente impura, sai para lá, enfim, começaram a criticar Jesus. Jesus começa a falar essa parábola em resposta a esse pessoal, a essas pessoas que o estavam criticando. E quando ele joga na parábola dos 2 filhos ali, 2 filhos, nós vamos ver direitinho quem ele quer atingir. Porque o filho mais novo, no decorrer da história, a gente vai ver, o filho mais novo representa os publicanos, os pecadores, o pessoal que vivia no mundo, o pessoal que vivia a vida toda errada, o pessoal que vivia no pecado, o pessoal que estava longe de Deus. O filho mais velho, ele representa os mestres da lei, o pessoal que estava na igreja, o pessoal que estava firme, o pessoal que conhecia a Bíblia, o pessoal que servia Jesus, o pessoal que estava ali, seguindo direitinho os preceitos. Então Jesus conta essa parábola, não é porque ele quer contar uma história bonitinha, igual a gente está cansado de colorir na escola dominical. Se você está na igreja desde pequeno, você já deve ter colorido essa história 1000 vezes, né? O pai, oh filho, oh pai, e aquela cena romântica do filho voltando e a gente colorindo aquilo, né, e tudo mais. É muito mais que isso. Jesus tinha uma mensagem para transmitir aqui, e a primeira mensagem que ele lá já de cara joga para nós, responde a nossa primeira pergunta: por que as pessoas que gostam de Jesus não gostam da igreja? Por que as pessoas que não gostam da igreja gostam de Jesus? Por que será? Por que será que as pessoas que não gostam de participar da igreja gostam de estar perto de Jesus? Isso aqui é uma coisa contraditória. Porque a igreja não é o local onde Deus está. A igreja não é o local onde Deus fala. A igreja não é o local onde os pecadores se arrependem e onde há salvação e tudo mais. O que está acontecendo aqui? Que quem gosta da igreja, quem não gosta da igreja, gosta de Jesus. Justamente porque a igreja, às vezes, ela representa muito bem os fariseus e os mestres da lei. A igreja ela é muito objetiva quando ela quer apontar o dedo para dizer: ele é pecador, ele é pecador, ele é pecador, eles são os impuros, eles não podem entrar aqui dentro, porque aqui dentro estão os filhos certinhos, lá fora estão os filhos errados. E aí as pessoas acabam se sentindo julgadas, se sentindo expostas, se sentindo preteridas, e elas não dão crédito para aquilo que é pregado na igreja, justamente por essa postura de fariseus e mestres da lei que a igreja assume. Eu cansei de ver as pessoas sendo tratadas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas aparentam, por aquilo que elas falam e não por aquilo que elas são. Sabe por quê? Esses pecadores, esses publicanos, essas pessoas que tinham a vida dissoluta, porque eles gostavam tanto de estar perto de Jesus? Porque quando Jesus olhava para ele não via a prostituta, o cobrador de impostos, o ladrão, o bandido. Ele não via isso, ele via o ser humano que estava ali.
Ele não era como a gente, que conseguia ver escrito na testa do outro o pecado dele. Ele via o ser humano que estava ali atrás. E ele tratava essa pessoa como um ser humano, não rotulando ela por aquilo que ela fazia. Por isso eles gostavam de estar perto dele. Quando as pessoas estavam perto de Jesus, elas ficavam à vontade. Elas não tinham que fingir ser alguém que elas não eram. Elas não precisavam colocar uma máscara. Elas estavam tranquilas na presença dele, porque ele olhava para elas e ele via o ser humano que precisa de restauração, que precisa de resgate. Muito diferente do que acontece hoje. Hoje, talvez, se entrasse alguém na igreja ali, tudo pendurado de brinco, piercing, com um bonézão, todo diferente, muitos de nós iriam olhar e... que isso? Como assim? Eu tenho certeza. Se entrasse um homossexual, um travesti aqui na igreja, tem um travesti no culto, meu Deus do céu, ia acontecer isso. Porque a igreja olha, ela não vê o ser humano, ela vê o pecador, o bandido, o gay. Ela não vê a pessoa que está ali. E isso afasta as pessoas do Cristo, porque Cristo não fazia isso. Quando ele olhava além dessas coisas que nós vemos, desses estereótipos que nós criamos para julgar. Ele ia além. E quando ele ia além, ele conseguia algo que a gente não está conseguindo fazer. Ele conseguia fazer essas pessoas abrirem essa casca de aparência e mostrar o coração para ele. Por isso que as pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Porque na igreja tem julgamento. A história não fica só nisso. Ela começa lá no versículo 11, dizendo que um dos filhos chega para o pai e fala assim: pai, me dá tudo que eu quero, me dá tudo que eu tenho direito, que eu vou embora. O pai pega, entrega tudo para o filho. Só que Jesus já colocou lenha na fogueira o suficiente para confundir a cabeça de todo mundo que estava lá. Dos fariseus e dos mestres da lei. Jesus já confundiu tudo que eles pensavam. Ah, Jesus era fera. Olha o que Jesus faz. Jesus diz assim: tinha um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo chega para o pai e fala o seguinte: eu quero a minha parte na herança. O pai deu a herança. O filho pegou a propriedade, vendeu e foi embora. Vamos colocar as pessoas no tempo delas. O que isso significava naquela época para quem ouvia isso? Um filho, naquela época, naquela cultura, chegando para o pai e dizendo isso, significava o seguinte: olha pai, deixa eu te falar uma coisa, eu não vejo a hora de você morrer, eu quero que você morra logo, eu estou ansioso para você bater as botas, porque eu estou de olho na minha herança, então eu quero que você morra, porque eu quero a minha grana, eu quero a minha parte. E o pai ouve aquilo, contrário ao que um pai deveria fazer, porque o pai é a figura máxima ali naquela sociedade patriarcal, ele deveria ter pegado um pedaço de pau e dado no seu filho. Quando você conta essa história para as pessoas do Oriente Médio, se um dia você for no Oriente Médio, lembra de contar a parábola dos 2 filhos para alguém lá, tá legal? As pessoas ficam assim, extremamente chocadas. Eles são muito passionais, né? Então, um rapaz que eu li, ele contando que quando ele disse essa parábola para uma pessoa do Oriente Médio, o rapaz ajoelhou no chão, jogou terra para cima, rasgou a roupa do corpo, de tão escandalizado que ele ficou com o ultraje que o pai fez com o filho. Basicamente, hoje em dia, seria o seu filho chegar de noite, de madrugada, na sua cama, puxa seu cobertor, você sente o cobertor sendo puxado, sente um friozinho nos calcanhar, você olha, seu filho está ali com o braço levantado e um machado empunhado em direção ao seu pescoço. Para você entender o que esse pai ouviu. O filho dele queria a morte dele. O filho dele não estava nem aí para ele. O filho dele não estava nem um pouco preocupado com ele. Ele queria grana. O pai pega e dá. Os filhos, como eram 2, o mais velho recebia 2/3, o mais novo recebia 1/3. Ele recebeu 1/3 do terreno e da propriedade do pai.
que já foi um escândalo, e para escandalizar mais agora, na comunidade onde ele vivia, ele põe o terreno à venda. A propriedade, ela tinha a alma, a essência da pessoa. Aquilo representava a história de vida dela. Ele pega a propriedade do pai e rapidinho ele está anunciando, vendendo, e ele vende aquilo rápido. Ele era totalmente desprezado na comunidade onde ele morava. Isso que ele fez foi um ultraje para o pai, para a família, para os parentes e para a comunidade onde ele vivia. Ele vende e vai embora. Porque no fundo a preocupação dele era dinheiro. Ele só queria a grana para viver a vida do jeito que ele achava melhor. E o texto diz que ele escolhe um caminho. O caminho do autoconhecimento, o caminho da descoberta de si mesmo, o caminho da aventura, o caminho da vida imoral e dissoluta, e ele vai para uma terra distante, e lá ele gasta tudo que ele tem. Mas esse filho, o mais novo, ele só queria a grana do pai. O triste da constatação desse pequeno texto é que o filho não está nem aí para o relacionamento dele com o pai. Ele não se importa com aquilo que é importante para o pai. Ele não dá crédito às tradições da família. Ele não dá crédito para nada que era valorizado naquela época. Ele simplesmente diz para o pai: o que importa é o dinheiro. Eu não quero ficar perto de você. Eu vou viver a vida do meu jeito, mas eu quero o dinheiro. Me dá o dinheiro para eu fazer o que eu quiser com a minha vida. Aí a história continua e a gente já sabe como ela termina. Mas ela não para no filho mais novo, a gente tem um filho mais velho. O filho volta e tudo mais, chega em casa. E o filho mais velho descobre que ele chegou. Lá no finalzinho, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha aqui, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. O filho mais novo foi embora, foi para uma terra distante, gastou tudo que ele tinha, gastou toda a grana que ele recebeu da família, gastou 1/3 da herança dele. Agora o filho voltou, o pai está fazendo uma festança ali para a comunidade e para o filho. O filho mais velho chega, escuta aquele barulho, fica revoltado. É aqui onde a gente começa a quebrar os paradigmas que a gente tem nessa parábola. Porque a gente imagina que essa parábola aqui, ela é uma peça maravilhosa de drama, onde a gente vê o amor do pai com o filho que foi embora, e não importa, porque nos braços do pai você sempre encontra não sei o quê, não. Jesus está dando uma diretaça na cabeça dos fariseus aqui. Ele está bagunçando o mundo deles. E ele fala: o filho mais velho chega. E quando ele vê a festa, ele não quer entrar. Sabe como eram as festas nessa época? Essa festa que estava rolando aqui? Não era uma festa rave ou coisa do tipo, era diferente. O pai, lá na sua posição patriarcal, como líder da família, observando a sua família e toda a comunidade que ele convidou para celebrar a volta do seu filho. O pai ali na sua posição de honra, na sua posição de louvor, simplesmente observando e recebendo os cumprimentos das pessoas que chegavam para celebrar com ele. Mas o filho mais velho chega, ele nem entra. Ele não quer entrar lá dentro. Ele não quer estar no mesmo ambiente que aquele irmão sem vergonha. Ele não quer nem pisar no mesmo local que aquele pecador está pisando. Ele não quer nem ser visto do lado daquele pecador, porque dá mau testemunho. O filho não quer nem entrar. Isso já é um ultraje para o pai. O pai fez a festa, ele é um anfitrião, ele tem que ser cumprimentado, ele tem que ser reverenciado, mas ele tem que sair lá fora por causa de um filho. E ele sai lá fora. E quando ele chega lá, o filho dele aponta o dedo na cara dele. E se pudesse trazer para o nosso tempo, a melhor expressão seria: escuta aqui, seu velho, presta atenção que eu vou te falar uma coisa. Seria isso.
Esse é o tom. Aqui na nossa Bíblia, pelo amor de Deus, a gente fica vendido com esse negócio. Olha o quê? É assim, seu velho gagá, deixa eu te falar uma coisa, vem aqui, chama aquele velho aqui, que eu vou falar com ele. É isso que está rolando nesse texto. E o pai está lá e ele fala, seu velho, eu estou te servindo a vida inteira, eu estou te obedecendo a vida toda, eu faço tudo que você manda, eu trabalho como um escravo de sol a sol. E quando esse vagabundo pecador, que andava com prostitutas, volta para casa, você mata um novilho gordo para ele? Eu nunca ganhei nenhum cabrito, mas ele ganha um novilho gordo. Isso é um absurdo. Como é que pode? Olha o que ele disse para o pai. Sabe onde a preocupação dele estava? Não sei se você conseguiu notar. Tudo que ele falou teve a ver com grana. Matou o novilho gordo, está fazendo uma festa, gastou os seus bens. Tudo que ele fala tem a ver com grana. A preocupação dele aqui é grana. Ele gastou tudo. Agora tem a festa, o novilho gordo. Gente, esse novilho gordo aqui, a ideia é um bicho que alimentava a comunidade. É um boizão mesmo. Não pensa num bezerrinho maciinho lá, não. Isso aqui não é um baby beef, não. É um baita de um bicho. Alimentando uma comunidade ali, festejando. É grana. Esse filho chega ali, não está nem aí para o pai. Não quer nem saber do pai. E ele fala, a grana dos bens, a grana da festa, a grana das prostitutas, e eu não ganho nem um cabrito. Ele não está interessado no pai. Ele não está nem aí para a felicidade do pai. Ele não está nem aí para o que o pai está sentindo. Ele não está nem aí para a restauração que aconteceu. Ele só consegue pensar na grana. Porque agora que o pai dele trouxe o irmão de volta, tinha um problema. Lembra que o pai dividiu 2/3 para o mais velho e 1/3 para o mais novo? O mais novo gastou tudo. O mais velho ficou em casa. Tanto que o pai fala com ele, meu filho, tudo que eu tenho é teu. A ideia aqui, naquela época, o pai fazia o seguinte, ele passava as propriedades para o filho, e se fosse hoje, seria assim, o filho é dono, mas o pai tem usufruto. É isso que estava acontecendo aqui. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. O cara só pensa no dinheiro, porque ele está ali revoltado. Porque agora os 2/3 que ele tinha, ele ia ter que usar dessa grana para restaurar o irmão à família. Se o irmão fazia parte da família de novo, agora o irmão também tinha direitos. O irmão estava ganhando de volta seus direitos. Ele estava ganhando de volta mais uma parte. Agora é dividir 2/3. Ele está revoltado. Ele só pensa na grana. Ele fala para o pai, eu queria um cabrito. Mas não é para celebrar a volta do meu irmão. E não é para celebrar nada contigo. É para celebrar onde os meus relacionamentos valem a pena. Os relacionamentos com os amigos. A única vez que fala de relacionamento aqui não é para valorizar o pai. É para valorizar os amigos. São terceiros. Ele não está nem aí para o pai. Sabe o que ele está dizendo? Eu vivi a minha vida do seu jeito. Eu vivi a minha vida como você quer. Eu vivi a minha vida com as suas regras. Eu vivi a minha vida para você. Agora me dá a grana. Percebe a diferença? O filho mais novo, me dá a grana que eu vou viver a vida do meu jeito. O filho mais velho, eu vivi a vida do teu jeito, agora eu quero a grana. Os dois perdidos. Os dois renegando o relacionamento com o pai. Os dois dizendo não para a proximidade com o pai e dizendo sim para os interesses. Nenhum dos dois caminhos estava levando eles a Deus. Nem o caminho da vida dissoluta que os pecadores e publicanos levavam, nem o caminho da pureza e da retidão moral e da religiosidade dos fariseus. Porque os dois queriam, no final das contas, conseguir algo. No caso aqui, era o favor. Aí eu te pergunto, quem está perdido nessa história? Eu posso chamar essa parábola de a parábola do filho pródigo? Sabe o que significa pródigo? Esbanjador. Alguém que dá com liberalidade. Se o filho é pródigo, o pai também é.
Essa parábola tinha que chamar a parábola dos dois filhos perdidos. Não é do filho perdido, dos dois filhos perdidos. Porque os dois estão longe de Deus. Um pelo caminho da imoralidade e da vida dissoluta, o outro pelo caminho da religiosidade e da pureza moral. Mas os dois tentando conseguir de Deus ou conseguir do Pai o que era do interesse deles. Agora, se a gente for olhar na nossa vida, que tipo de filho a gente é? Na igreja, está cheio de irmão mais velho. Está cheio de irmão mais velho na igreja. Aquele pessoal que diz para Deus assim: Deus, eu leio a Bíblia, eu faço oração, eu dou dízimo, eu vou na igreja, eu uso saia, eu uso terno, eu sou batista livre desde pequenininho, eu estou nesse caminho desde sempre, Deus. Deus, eu tenho te seguido com fidelidade, então agora o que eu ganho com isso? É o filho mais velho. A igreja está cheia de filho mais velho que está falando assim: mas aqueles pecadores vão entrar aqui? Aqueles que vivem a vida daquela forma? Não, aqui é para quem vive a vida certinho, aqui é para quem anda direito, aqui não tem lugar para pecador. Por isso que a igreja é cheia de irmão mais velho. Não tem lugar mais chato do que a igreja de irmão mais velho. O povo só arruma cri-cri, só arruma briga, só arruma molação, só foca nas coisas erradas, só gosta de caçar cabelo em ovo. É o quê? Igreja de irmão mais velho. Você quer uma coisa para se divertir? Vai para uma assembleia de igreja, para uma reunião de igreja, para escolher a tinta do fundo do banco. Os irmãos mais velhos botam as asinhas de fora. Porque está preocupado com um monte de coisa, não com aquilo que é essencial. Por quê? Eu já sou muito fiel, eu já sou muito isso, já sou muito aquilo. Tem um ditado que diz assim: você não quer resolver uma coisa na igreja, monte uma comissão. Já ouviu esse ditado? Por causa dos irmãos mais velhos. De tanta religiosidade, daquela transpiração de bom cristianismo, daquele perfume francês chamado Forizé. Fariseu. É o irmão mais velho. Mas na igreja também está cheio de irmão mais novo. Na igreja também está cheio de irmão mais novo. Aqueles que estão escolhendo viver a vida de uma maneira dissoluta. Escolhendo o próprio conhecimento como um caminho. E deixa eu curtir a vida. Deixa eu experimentar. Deixa eu fazer. E sabe, o negócio é que o filho mais novo, ele ainda foi honesto. Porque ele foi. O problema da igreja é que tem um monte de gente com cabeça de filho mais novo, mas não tem coragem, porque tem medo do irmão mais velho. Pelo menos ele foi honesto. Eu não estou aguentando mais viver sobre o domínio do meu pai. Eu não quero mais ficar na mesma propriedade que meu irmão. Eu não quero viver essa vida, essas regras. Eu não quero isso para a minha vida, não. Mas eu não posso sair porque tem a igreja, que meu primo é da igreja, que meu tio é ministro, porque meu fulano é pastor, porque não sei o quê. Meu amigo, rala peito. Mas nessa história pode ser que você acabe num chiqueiro. Pode ser que você acabe com uma AIDS. Pode ser que você acabe grávida, solteira. Pode ser que você acabe morto. Existem riscos a se correr. O filho mais novo resolveu correr. E depois a gente encontra ele lá, na beira de um chiqueiro, comendo um vegetal que ele comia, e aquilo enchia a barriga dele. Ele estava sentindo que ele ia morrer de fome. Quem está perdido nessa história? Os dois filhos. Os dois se perderam, porque nenhum dos dois queria o pai. Essa é a nossa reflexão. Nenhum dos dois queria Deus. Cada um queria seu próprio caminho. Eu acredito que precisa haver na nossa comunidade uma reflexão sobre que filho nós somos. Se somos o filho mais velho, preso aos rigores e tradições, preso à religiosidade, preso somente àquilo que é visível, para depois chegar para Deus e torcer o braço de Deus e dizer: Deus, eu fui fiel a vida toda. E agora, o que eu ganho com isso? Nós precisamos parar e pensar nisso. Precisamos parar e pensar se somos o filho mais novo.
que tem escolhido o caminho do autoconhecimento, o caminho do prazer, o caminho da vida dissoluta e tem, ido embora. Às vezes está aqui, mas está longe. Ou às vezes está aqui e está querendo ir embora, mas não tem coragem. Precisamos parar e refletir. Que tipo de filho nós somos? Que tipo de filho você é? O mais novo ou o mais velho? Eu gostaria que você fosse para casa hoje com essa pergunta. Pusesse a cabeça no travesseiro e orasse a Deus. Deus, que filho eu sou? O filho da tradição, da religião, ou o filho da libertinagem, o filho do autoconhecimento, o filho do não tô nem aí? Por que é importante você pensar nisso? Porque semana que vem eu vou redefinir para você algo que eu acredito que pode abalar a sua estrutura cristã. Se você é crente há mais de 10 anos, você deveria vir na pregação de semana que vem. Não perde, não. Se você chegar aqui semana que vem sabendo que filho você é, pode ser que no final da pregação de semana que vem você seja um cara ou uma moça completamente diferente, porque eu garanto para você, semana que vem a base da sua fé vai chacoalhar. E muito. Então não perde a nossa pregação de semana que vem, porque semana que vem eu vou redefinir para você perdição. Tá legal? Fica aí o convite. Não perde a pregação de semana que vem. Vamos redefinir a perdição. Vamos orar e vai para casa com esse barulho. Bom proveito, boas orações. Descubra-se nessa noite qual filho você é. Tá legal?